Olá a todas e a todos. Nessa nossa videoaula, daremos continuidade ao pensamento de Henry Fayol, também considerado um dos pais da administração. Na videoaula anterior, nós vimos algumas ideias centrais da filosofia dele. Hoje nós abordaremos o conjunto de técnicas que ele propôs para a dita escola de chefes, como ele ficou conhecido, né? Então a nossa pergunta orientadora de hoje é: quais foram as técnicas propostas por Henry Fayol? Nós veremos basicamente que as técnicas que ele propôs contribuíram principalmente para a área de gestão de pessoas, né? E nós veremos como que as técnicas que ele propôs diferenciam, inclusive, do pensamento de Frederick Taylor, e que estará muito mais próximo de uma ideia de um modelo de gestão de pessoas, considerado modelo de gestão de pessoas Y, que nós veremos no final dessa videoaula. Ele também traz algumas pinceladas para o conceito da administração da produção, mas a grande ênfase dele está voltada na ideia geral da administração e em como os chefes podem organizar, planejar todas as funções, principalmente a partir da ideia de gestão de pessoas. Tá? Bem, como comentamos anteriormente, a obra seminal dele é esse livro, Administração Industrial e Geral, de 150 páginas. Particularmente indico a leitura. Posterior à leitura de Frederick Taylor, né? Então quem está fazendo um curso de administração, por exemplo, ou quem é da área da engenharia ou qualquer outra área do saber e que quer atuar no setor industrial, penso que é interessante essa leitura, ainda que sejam livros escritos há mais de 100 anos, né? Há algumas ideias básicas ali que trazem contribuições até para ver como que essa ideia foi sendo aprimorada hoje para os ditos modelos ultramodernos de gestão de pessoas, de produção, que nós veremos também nesse curso futuramente, né? Pois bem, um ponto interessante que nós comentamos já anteriormente, né? O pensamento dele, de Henry Fayol, ele tinha uma visão de mundo um pouco diferente da visão de mundo de Frederick Taylor. Primeiro, ele pensava a partir do dito white collar, ou seja, a elite do pensamento empresarial, diferente de Taylor, que veio do chão de fábrica, né? Isso vai interferir nas técnicas que ele vai propor, que nós veremos aqui agora. A primeira técnica dele, o primeiro conceito dele é o que a gente já vem abordando nesse curso aqui, PODC. O que é o PODC? Ele diz que a administração segue uma linha de raciocínio. A primeira etapa dessa linha de raciocínio, que é o planejar, ou a etimologia que ele usa, prever. O que é o planejamento? O que é o prever? É pensar sobre o futuro, é traçar as ações das organizações pensando no futuro. Do ponto de vista técnico, geralmente o planejamento ele é visto a curto, médio prazo, 1, 3, 5 anos. Algumas empresas simulam cenários de planejamento a 10 anos, mas a realidade do planejamento, até como uma estratégia enquanto prática, é algo que não passa muitas vezes de um ano. Mas do ponto de vista protocolar e do ponto de vista documental, né, a técnica geralmente aborda o planejamento dessa forma. Geralmente 1, 3, 5 anos. Então o planejamento é aquela ideia que nós também já vimos na aula de coaching, né? Visão, missão. Quem sou eu hoje? Quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos? Para onde eu quero ir? O que eu almejo no futuro, daqui a 1, 5, 10 anos? Do ponto de vista organizacional, o planejamento é isso. É pensar curto, médio e longo prazo. Enfim, delimitado o planejamento estratégico da organização, a segunda função é organizar. O que significa organizar? O Henry Fayol ele vai usar uma metáfora, como se fosse uma árvore ou como se fosse o corpo humano. O cérebro seria o planejamento. Executei o meu planejamento, eu preciso agora dos meus braços, das minhas pernas, do meu tronco, para eu cumprir o meu planejamento. Isso envolve o quê? A organização. É utilizar de todos os mecanismos materiais e sociais que uma empresa tem. Ou seja, tudo aquilo que é técnico, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é subjetivo que uma organização tem para executar as suas funções. Cumprido isso, a gente entra no terceiro ponto, que é a direção. A direção, etimologicamente, aqui o Henry Fayol vai fazer uma distinção. Ele vai dizer que direção é comandar, ou seja, dirigir o pessoal, e coordenar. Não é só dirigir, mas é ligar, unir todos em prol da mesma função. Ele separa coordenar e comandar, mas basicamente a gente pode dizer que estão dentro de um grande conceito de direção. Tracei os meus objetivos, delimitei os recursos necessários, organizei os recursos necessários para cumprir esses meus objetivos no planejamento. Agora cabe a mim,
ou cabe à equipe da gestão, a dirigir para que todas as funções cumpram o planejado. E por último, não menos importante, ele vai dizer o conceito de controlar. O que é controlar? É conferir se tudo aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente está executando e supervisionando pela direção, né, está sendo cumprido conforme as metas estabelecidas. E aí entra a quarta parte do conceito dele, que é o controle. Então é controlar para ver se está seguindo conforme o planejado, se a direção está seguindo conforme a organização. Essa é uma ideia, de uma certa forma, que se retroalimenta. Então eu planejo, eu organizo, eu dirijo, eu controlo. E quando eu vou controlando, eu vou vendo que as coisas estão mais ou menos próximas ou não, e vou remanejando, remodelando muitas vezes o meu planejamento. Então esse é um conceito básico, presente na maioria das questões de concursos aí. E que é interessante quando a gente pensa como um processo, né? Pensar a administração a partir dessas etapas. Bem, mas essa é a grande contribuição desse indivíduo? Não. Além disso, ele vai trazer, principalmente, um conjunto de princípios que ele vai chamar de 14 princípios da administração que serão fundamentais para uma boa gestão de uma empresa, de uma organização. O que seriam esses 14 princípios? O primeiro deles, ele vai dizer o seguinte, assumindo uma visão filosófica. A divisão do trabalho, ela é uma divisão feita por um processo natural. É da natureza humana, é do reino humano a divisão de tarefas. Tá? Se é da natureza humana, se é do reino humano a divisão de tarefas, então temos que fazer isso nas organizações. Claro que essa visão de ordem filosófica, ou melhor, filosófica essencialista, ele vai dizer que há uma essência nas pessoas, e a essência das pessoas é a divisão, é uma das visões de mundo. Há outras visões de mundo que vai dizer que não, sobre hipótese alguma. Quem disse que a divisão de tarefas ela é uma característica inerente da natureza humana? Ela é uma construção social. O homem começou a dividir quando ele começou a conviver um número substancial de pessoas. E aí, para poder alcançar com maior eficiência, eles começaram a dividir. Mas isso não é natural, isso foi construído pelo homem. Enfim, esse é um ponto. Um segundo ponto fundamental do pensamento dele é: há uma divisão do trabalho, mas ao mesmo tempo, e por assumir essa divisão do trabalho, a gente precisa o quê? A gente precisa do conceito de autoridade e responsabilidade. Uma organização, para dar certo, para ser eficiente, ela precisa ter autoridade, pessoas precisam ter esse poder, e por detrás de toda autoridade há uma responsabilidade. Então, a organização precisa usufruir da autoridade, do poder de fazer com que as pessoas façam aquilo que lhe foram mandadas. Mas esse poder tem que estar vindo acompanhado da responsabilidade. E a responsabilidade é a recompensa por cumprir o objetivo ou a punição por não cumprir. Tá? Então, algo para funcionar, ele precisa de autoridade, ele precisa de poder, né, para ser cumprido. Ao mesmo tempo, ele vai dizer o seguinte: a disciplina. A disciplina é uma dimensão fundamental numa organização. As pessoas precisam ser disciplinadas, as pessoas precisam seguir a regra do jogo, né? E ele vai, inclusive, usar como referência os modelos das escolas militarizadas, né? O exército. Ele vai dizer o seguinte: a disciplina é a principal força do exército. Eu aprovaria sem ressalvas se esse aforismo fosse ainda acrescentado que a disciplina é tal como os fazem os chefes, ou seja, a disciplina é fundamental no exército e a disciplina é fundamental nas organizações, nas empresas, quando os chefes assumem esse poder de disciplina. Claro que a gente pode questionar também as relações de poder que perpassam essa disciplina, né? Por que eu vou para uma guerra levar um tiro na cara e muitas vezes o general vai ficar pensando estrategicamente no ar-condicionado, mas enfim, são questões que perpassam a disciplina muitas vezes, né? Então a gente tem que assumir a disciplina, tem que acatar a disciplina para manter essa ordem, para que todos sigam conforme o planejamento formal e pré-estabelecido. Outra questão fundamental que ele vai dizer: unidade de comando. Qualquer execução precisa de um agente supervisionado. E apenas um agente deve ser responsável por uma coordenação. Ou seja, aquele slogan clássico popular, né? Cachorro que tem 2 donos morrem de fome. Então, é preciso um chefe para uma função. 2 chefes pode ser problemático por conflitos de interesse. Claro que esse é um conceito muito presente no meio militar, numa estrutura familiar convencional, quando o pai é a cabeça da organização, mas a gente pode questionar isso. Por exemplo, as organizações que adotam estruturas matriciais, né? As organizações que são cooperativas, por exemplo, elas não seguem essa linha rígida de chefe, de unidade de comando, e que talvez sejam tão eficientes quanto, mas enfim. Diria ele que numa organização tradicional isso é fundamental. E ele vai dizer o seguinte ainda: olha, toda unidade de comando deve ter o quê? Um programa com um conjunto de operações. Ou seja,
Para cada ação, a gente tem que ter um planejamento delimitado com uma supervisão e com um programa de ação. E esse indivíduo ele tem que estar ligado a essa cadeia direta e hierárquica para cumprir esse tipo de função, né? Ao mesmo tempo, agora entrando muito nas ideias de gestão de pessoas, não que as ideias anteriores não estavam presentes, ele vai dizer uma questão que é usada pelas grandes organizações, principalmente. O interesse particular ele deve estar subordinado ao interesse geral. Clássica ideia de vestir a camisa da empresa. O que é vestir a camisa da empresa? É eu colocar os meus interesses individuais em segundo plano e me dedicar à empresa, é acreditar nesse sonho. É abrir mão dos meus projetos, por exemplo, eu quero um cargo de gerente, mas pro bem da empresa, eu sei que aquele rapaz que acabou de entrar e que é filho do dono, ele merece, porque ele é filho do dono e ele pode, talvez, por ser filho do dono, por osmose, aprender mais do que eu e assumir esse cargo, né? Então, eu tenho que aceitar isso. Porque se eu não aceitar isso, eu vou começar a boicotar esse indivíduo. E quando eu começar a boicotar esse indivíduo, eu estou prejudicando a organização. Eu estou colocando o meu interesse em primeiro plano. Então a gente tem que colocar os interesses individuais em segundo plano. A pergunta é, isso de fato acontece nas organizações ou é mais um discurso para o bom estagiário seguir e acreditar, né? Enfim, outra questão fundamental, a remuneração de pessoal. Ele defendia que uma remuneração ela deve ser uma remuneração digna e boa, né? Até para manter os funcionários. Então, ele comunga da ideia de Frederick Taylor sobre a importância da remuneração. Funcionários bem remunerados são funcionários satisfeitos, né? E ele vai dizer o seguinte, nesse processo todo, toda boa organização ela precisa ser centralizada, ela precisa ter um núcleo. Usando a metáfora do corpo, eu preciso ter um cérebro que controla o planejamento, né? Então a centralização é um processo fundamental. O exército ele é eficaz porque ele adota essa estrutura centralizadora. E para Henry Fayol, toda organização ela precisa de uma estrutura centralizada. Claro que se a gente for ver os modelos ultramodernos de administração hoje, muitas instituições, principalmente do campo da inovação, têm trabalhado exatamente o contrário disso, né? Mas essas organizações hierarquizadas, grandes massas, como propunha Henry Fayol, ele defendia a ideia da centralização. Isso é importante, né? Hierarquia. Se a divisão do trabalho é uma coisa natural, né? Logo, a hierarquia também é um fenômeno natural, né? E que os subordinados devem aceitar essa hierarquia dos superiores. Ao mesmo tempo, ele vai dizer o seguinte, olha, toda organização ela precisa de ordem. É fundamental que essa organização ela tenha um sistema de ordem, seja das questões materiais e sociais, bem delimitadas. Isso ganha tempo. Imagina aquela bagunça, aquela organização que a gente não sabe onde está o maquinário, que a gente não sabe os dados dos funcionários. Então, a ordem é um sistema fundamental. Não é por menos que o lema da nossa bandeira sobre grande influência militar é ordem e progresso, né? Que perpassa muito o pensamento desses primeiros autores ali. Ele vai dizer um outro aspecto interessante, equidade. O que é equidade para ele? Diferente de igualdade. Todos devem ser tratados nas mesmas condições, né? Não só do ponto de vista de justiça, mas das suas capacidades e aptidões. Então ele vai defender um conceito de equidade que diferencia do conceito convencional de igualdade. Igualdade é tratar todos da mesma forma. Equidade é tratar todos de acordo com as suas necessidades e diferenças. Uma questão até um pouco mais profunda no modelo de lidar com funcionários do que Taylor, né? Outro aspecto bem interessante, diferente até do pensamento de Frederick Taylor, que vai dizer o seguinte, a organização ela precisa de estabilidade. Uma organização que garante a estabilidade dos funcionários, ela evita que esse funcionário vá para o concorrente. Então, ter um bom plano de carreiras, um bom plano de gestão de pessoas, garante esse pessoal nessa organização. Lembrando que esse pessoal na organização satisfeito veste a camisa da empresa, coloca em segundo plano os interesses individuais, em primeiro os interesses da organização, acata muito bem as ordens de comando. Ele vai dizer ainda também que uma organização precisa incentivar os trabalhadores para que os trabalhadores tenham iniciativa. A iniciativa é o que a gente vê muitas vezes como a ideia de ser empreendedor, proativo. Ele já dizia isso em 1916. A organização precisa de indivíduos que tenham iniciativa. Esse ponto diverge completamente do pensamento de Frederick Taylor. Porque Frederick Taylor dizia o seguinte, olha, o trabalhador é burro, ele deve seguir as ordens de comando rigidamente e simplesmente cumprir os processos. O Henry Fayol já tem uma visão um pouco mais sofisticada da organização como um todo. Vai dizer que não. É importante que o trabalhador cumpra, sim, as ordens rigidamente obedecidas, já que ele aceita a divisão do trabalho, a hierarquia, a centralização, a unidade de comando, mas que o trabalhador também tem iniciativa,
que ele queira participar dos processos, que ele dê ideias para organizações, que ele contribua com as organizações. E que isso vai se fundamentar no lema A União do Pessoal, que ele diz no livro dele, né? A união faz a força, a harmonia no pessoal é uma fonte de vitalidade para a organização. Vejam que o pensamento de Henry Fayol é muito mais sofisticado no processo de gerir pessoas do que o pensamento de Frederick Taylor. Ele vai se aproximar muito mais da escola de recursos humanos, que nós veremos nas próximas videoaulas, do que na própria escola clássica que ele está presente, né? Que é considerada os autores da escola clássica. Frederick Taylor, Henry Fayol e Henry Ford, que será a nossa próxima videoaula. Ele não. Ele tinha uma visão mais sofisticada desse processo. Não é por menos que a gente poderia até enquadrá-lo muito mais nesse modelo de gestão de pessoas Y do que X, né? O que é o modelo de gestão de pessoas X? É aquele modelo autoritário, repressivo, que o trabalhador é visto como uma máquina da engrenagem que obedece de uma maneira limitada, é preguiçoso, é vagabundo e precisa de um chefe. O modelo Y, ele não nega isso. Só que o modelo Y ele vai dizer o seguinte, não, pera lá, a gente pode adotar um modelo de gestão mais participativo, a gente pode delegar funções, a gente pode fazer com que esse trabalhador vista a camisa, se dedique mais pela organização. Então ele se aproxima um pouco mais desse modelo de gestão de pessoas Y, que ele é mais participativo, menos hierarquizado sim, mas menos repressivo, mais brando, né, do que o modelo de gestão de pessoas X, que está presente no pensamento de Frederick Taylor, e nós veremos também de Henry Ford. Em síntese, qual que é a lógica do pensamento filosófico dele nesses conjuntos? Uma visão fora da caixinha, né? Primeiro, ele assume como natural, todos vocês que estão assistindo essa videoaula precisam de chefes. É da natureza humana a necessidade dos chefes. Vocês precisam de chefes para serem eficientes. Ao mesmo tempo, todos vocês precisam assumir as hierarquias. A natureza é assim. O homem lava menos louça que a mulher. Paciência, a vida é assim. E também arruma menos a roupa, né? E cuida menos dos filhos. É a natureza, a hierarquia da natureza. Não é por menos que a gente pode observar esses dados aqui sobre a divisão do trabalho, que ele considera natural. Uma pesquisa do ano de 2014 mostrou que o trabalho infantil, né, dentro de casa, comparando os meninos e as meninas no Brasil, por exemplo, o trabalho infantil no Brasil é formado majoritariamente por mulheres, 94% das crianças que estão envolvidas no trabalho infantil doméstico são mulheres, e 73% delas são negras, né? Então essa é uma dura realidade de um país que ainda tem um trabalho infantil presente, né? Mas é um trabalho voltado para as mulheres, já que é uma divisão natural e tudo mais, enfim, né? Se vocês quiserem saber mais, vocês podem acompanhar essa matéria no vídeo aí, no link que eu vou disponibilizar no final da videoaula. Outro aspecto interessante que perpassa todo esse pensamento dele, ele assume essa ideia naturalizada da hierarquia, da divisão do trabalho, né, da natureza, autoridade, porque o modelo de gestão organizacional, para ele, a ser seguido é o modelo militar. Esse é o modelo. É o modelo pautado numa organização formal e hierárquica. O planejamento é feito certinho, como um corpo, e as ordens seguem do planejamento para a organização, para a direção e para o controle, né? Então essa é a visão filosófica dele. E aí a gente pode questionar, ele avançou muito mais do que o Frederick Taylor nas técnicas de gestão de pessoas, né? Até mais eficiente muitas vezes, dependendo do contexto organizacional. Porém, será que são menos perversas, se nós fôssemos abordar uma perspectiva crítica sobre isso? Por exemplo, alguns autores, como o professor da Federal do Paraná, o Faria, ele vai dizer o seguinte, vai dizer, olha, esse modelo de gestão de pessoas, proposto por Henry Fayol, ele é mais brando, só que ele não é menos perverso. Por quê? Ele utiliza não só da força bruta do trabalhador, mas também das dimensões subjetivas desse trabalhador, incentivando a eles o quê? A lealdade, a dedicação, como uma forma de aumentar o comprometimento e, consequentemente, a produtividade dos trabalhadores. Mas esse modelo de gestão de pessoas de Henry Fayol, ele é até mais controlador do que o modelo de Taylor. Por quê? O Henry Fayol, ele não se preocupa simplesmente com os trabalhadores dentro da organização, mas a preocupação dele se estende para fora da organização. Nesse livro de Administração Geral Industrial, ele vai dizer que um bom trabalhador é aquele que é bom trabalhador dentro da organização, mas ele também é um bom cidadão fora da organização. E o que é um bom cidadão para ele, né?
O bom cidadão para ele é aquele indivíduo que pauta-se por uma vida regrada, bebe menos, tem um cuidado com o corpo, como nós vimos na videoaula anterior sobre ele, tem uma boa relação com a família. E esse indivíduo que é um sujeito bem estruturado, um sujeito que cuida do corpo, cuida da saúde, ele vai produzir mais para a organização. Então a preocupação dele é o modelo de gestão de pessoas que vai para fora da organização. Que poderíamos dizer que talvez seja uma forma de controle da vida do indivíduo para fora dessa organização. Não é por menos que esse lema, né, até presente hoje, Brasil, Pátria Amada, né, a família é uma comunidade, a pátria é a união das famílias e o trabalho, foi o que sustentou o pensamento dele. Vocês podem ver no livro que, por trás desse conjunto de princípios, ele propõe que esse modelo de gestão de pessoas se estenda para além do ambiente organizacional, pensando que a eficiência passa pelo trabalho, passa pela família e passa também pela pátria, a importância de se seguir a pátria. E não menos importante, claro, pelo casamento. Casamento, professor? Sim, sim. Vamos fechar aqui com uma observação clássica do nosso guru, que vocês podem encontrar na página 116 do livro. Ele vai fechar o livro, né, com esse conjunto de orientações, lembrando que ele está falando para os gestores, que serão diretores de empresa e tudo mais. Pertenceis à elite intelectual. Não deveis, portanto, desinteressar-vos dos vossos tempos, né? Deveis estar nas correntes das ideias que agitam a nossa sociedade, ou seja, mantenham-se sempre informados com as tendências, isso é fundamental. Por último, né? Não deveis esquecer que o casamento é o ato mais importante da vida civil, que esse ato depende muito da felicidade da vida e o sucesso da carreira, que deveis esforçar ser dignos de uma boa companheira e que devereis fazer uma escolha digna de vós. Está aí a dica do nosso grande guru. Se vocês quiserem ser bons gestores, cuidem da pátria, cuidem do trabalho, cuidem da nação e principalmente casem, que vocês encontrarão a fonte de felicidade e produzirão mais para as organizações. Para fechar, podemos dizer que talvez se Henri Fayol estivesse vivo hoje aqui, ele seria não só um grande palestrante, como incorria seriamente no risco de se tornar presidente de alguns países por aí, viu? Ou talvez um líder religioso, né? Grande abraço.